Visão Espírita. No programa de hoje, continuaremos a conversar com o espírito do Dr. Inácio, que vai nos revelar mais fatos importantes e curiosos do plano espiritual. Daremos também um destaque ao papel fundamental do médium Carlos Bacelli, não só em sua parceria com o Dr. Inácio, mas também em seu grande trabalho de cartas consoladoras. Esta dupla maravilhosa, espírito Dr. Inácio e médium Carlos Bacelli, continuam a trazer para nós, encarnados, momentos para nossas profundas reflexões, como os que vamos assistir a partir de agora. Pela primeira vez falando ao vivo na televisão, vamos agora à primeira pergunta ao espírito Dr. Inácio Ferreira, que vai falar conosco através do médium Carlos Bacelli. Como viver mais a mensagem cristã, além de conhecê-la? Olha, nós estamos no jardim da infância. Realmente, do ponto espiritual, do ponto de vista espiritual, nós estamos no jardim da infância. Nós ainda não somos capazes de amar com toda a amplitude do amor. Mas um bom exercício para desenvolvermos futuramente essa capacidade de amar é a prática do bem, é a caridade. Precisamos auxiliar o próximo, a caridade material e a caridade moral. Tem muita coisa a ser feita neste campo. Muitos de nós estamos nos intelectualizando. É como nós falamos aqui durante a entrevista. Muita gente não frequenta o centro espírita porque acha que já superou esta fase. Muita gente não quer mais ser médium de espírito sofredor porque superou esta fase. Não superou nada. Pare de enganar a você mesmo. Você não superou absolutamente nada. Volta para a casa espírita com a urgência que você puder. Pega uma vassoura e vai varrer o chão. É o que você tem que fazer. Porque a vaidade é uma coisa terrível. Você não sabe o que é a vaidade. A vaidade tira da gente o discernimento. A vaidade conspira contra o autoconhecimento. Alimenta dentro de nós a ilusão do que nós não somos. E não somos mesmo. Então, eu acho que é o bem, é o serviço. Não é só mandar fazer, é fazer junto. Coloca a mão na massa. Vai fazer também. Você vai se sentir muito bem com isto. Isto, eu acho que é vivenciar o Evangelho. Foi assim que a doutrina cresceu e se expandiu. Através de quem fazia isto. Vocês sabiam que Allan Kardec, a exemplo de Chico Xavier, era médium receitista? Kardec era médium receitista porque as pessoas escreviam cartas para Allan Kardec, fazendo consultas, pedindo remédio aos espíritos. E Kardec respondia receitando. Ele tinha conhecimentos no campo também da medicina. Então, Kardec não se preocupou só com a codificação. Ele socorria os necessitados, os espíritas perseguidos. Dava dinheiro, mandava dinheiro da parte dos bons espíritos. Colocava dinheiro no envelope, escrevia por fora, da parte dos bons espíritos. E enviava para as famílias espíritas que eram perseguidas, que os pais perdiam o emprego.
Então, não. Você conhece um homem realmente sábio que não seja igualmente bom? Vejamos o exemplo de Sócrates, de Francisco de Assis, de Gandhi, Teresa d'Ávila, Teresa de Calcutá, a nossa irmã Dulce, o Chico Xavier. Eu nunca conheci alguém realmente inteligente e sábio, porque não basta ser inteligente, tem que ser sábio, mas a sabedoria quem dá não é a cabeça, é o coração. Ser médium é ser especial. Por quê? Não, eu não sei quem disse isto. Se foi eu estava doido quando eu falei isto. Não, ser médium não é ser especial, absolutamente. Ser médium é ser uma pessoa talvez interessada no especial, mas não especial. Uma pessoa que se interessa pelo especial da vida, pelo aspecto espiritual da vida, da existência. O médium é alguém que possui faculdades. E mais, mediunidade não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com a espiritualidade do médium, como também não tem nada a ver com a espiritualidade do espírito. Mediunidade, ensinou Kardec, é uma faculdade neutra. Existem médiuns das sombras, médiuns que trabalham para o mal, que trabalham para a desavença, que trabalham para a ruína. A obsessão é uma manifestação mediúnica. O vampirismo é uma manifestação mediúnica. O obsidiado é um médium. Não. Existem médiuns que reencarnam com determinados mandatos, com determinadas tarefas, designados pelos nossos maiores. E, sinceramente, dos que conheci, quando estava por aí com vocês, destaco apenas Chico Xavier. Todos os demais possuem muita boa vontade, mas são trabalhadores comuns. São trabalhadores comuns que às vezes se superam. Às vezes, quando tem muita boa vontade, se superam. Mas eu costumo dizer o que o nosso Odilon diz em suas obras. O médium missionário, ele está na missão de resgatar as suas dívidas. Porque muita gente fala, médium missionário. Ele está na missão de resgatar os seus débitos de uma maneira digna, através do trabalho. Eu tenho muita consideração por todos os médiuns, como o nosso Odilon tem muita consideração por todos os médiuns. Mas o médium é um espírito que ainda está lutando muito, ele tem muitos conflitos desconhecidos. Estes conflitos que o médium tem, nós transformamos em mediunidade. Agora, não me perguntem como, porque eu não vou dizer. Falemos um pouco do médium Carlos Bacelli, mineiro de Uberaba, principal biógrafo espírita de Chico Xavier no Brasil e autor de mais de 130 obras psicografadas. Também atua há muitos anos como orador espírita, não só em cidades do Brasil, como também em alguns países da Europa, proferindo conferências e seminários na disseminação da mensagem espírita. Também se empenha muito num trabalho que propicia consolação a inúmeras famílias. São famílias que tiveram seus entes queridos que já ingressaram na pátria espiritual. São as chamadas reuniões semanais de cartas consoladoras,
realizadas nos finais de semana no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, onde reúne centenas de pessoas. A maioria delas, visitantes vindos em caravanas de várias partes do Brasil. A equipe de nosso programa lá esteve constatando momentos de intensa vibração espiritual, e muitas cartas são psicografadas pelo médium, trazidas por espíritos de parentes já desencarnados, dos visitantes que lá estão. Senhor Hugo Gonçalves, mais conhecido como Paizinho de Cambé, lá no Paraná, todos os anos também visita o médium Bacelli, recebendo a carta de sua amada esposa, que já se encontra no plano espiritual. Paizinho de Cambé está completando em 2013 100 anos de reencarnação entre nós, com uma exemplar trajetória pela Terra em função de sua dedicação ao próximo. Em quase todas as reuniões, já há alguns anos, além do ambiente de prece, enquanto o médium Bacelli está concentrado, o compositor e cantor Sérgio Santos interpreta suas canções, tornando a reunião bem acolhedora e sintonizada com a simplicidade que o ambiente oferece. Vamos assistir um pequeno trecho. Quando a sombra da tristeza cobre teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Vamos cantar, olhe para trás. Olhe para trás. Veja quanta dor. Veja quanta dor. Súplicas de paz. Súplicas de paz. Clamando amor. Olhos sempre em trevas. Olhos sempre em trevas. Mãos mendigam pão. Bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, deixe de chorar, oh, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Geograficamente, onde você permanece mais tempo? Nas imediações da cidade de Uberaba. Em Uberaba, imediações, em todo, digamos, Triângulo Mineiro, o que não nos impede de fazermos também excursões, de irmos até muitos amigos, ao encontro de muitos amigos, e recebermos também muitos amigos, como agora estamos com a presença de 2 amigos de Portugal, nos visitando no Sanatório Espírita, Laurentino Simões e Isidoro Duarte Santos, estão nos visitando, porque durante a nossa última viagem à Inglaterra e Portugal, o nosso Odilon, já na primeira viagem efetuada pelo médium,
ele já estabeleceu contatos. E na região do Algarve, em Portugal, nós tivemos oportunidade de criar um departamento do Liceu da Mediunidade. E agora nos foi formulado um convite para que nós possamos também criar um pequeno hospital em Portugal, à semelhança do Hospital dos Médiuns, porque Portugal tem uma importância histórica muito importante e terá uma importância histórica muito importante, porque Portugal é a porta do Espiritismo para a Europa. Através de Portugal é que o Espiritismo chegará mais facilmente a muitos países europeus que sobreviverem às suas próprias loucuras, digamos assim. O doutor Inácio Ferreira, embora já esteja na dimensão espiritual, mantém um blog na internet com mensagens semanais aqui entre nós encarnados. Visitem o blog dele. O endereço é inacioferreira-bacelli.zip.net/. Atenção, é Bacelli com 2 Cs e 2 Ls. Voltemos a ouvir o Dr. Inácio. Quais as principais relações entre o Hospital dos Médiuns, coordenado por você, com o Liceu, coordenado pelo Dr. Odilon Fernandes? A mesma relação que tinha e ainda tem a Casa do Cinza, um grupo espírita fundado pelo Odilon, na cidade de Uberaba, onde vivemos. A Casa do Cinza, praticamente, como também o Centro Espírita Uberabense, ambas as casas eram como se fossem departamentos do Sanatório Espírita, ou o Sanatório Departamento destas duas casas, não importa. O Liceu da Mediunidade é uma instituição que vocês precisavam conhecer. É uma maravilha. Não é uma escola de médiuns. O Liceu da Mediunidade não estuda apenas mediunidade. O Liceu da Mediunidade tem um currículo de fazer inveja às maiores universidades do planeta. Porque os que lá estão estudam história das religiões, o pensamento filosófico da humanidade, estudam línguas, idiomas, porque muitos estão se preparando para reencarnar em outros países. Após talvez o grande tsunami, para que estes conhecimentos espirituais possam emergir novamente. Então eles estudam idiomas, estudam línguas. Estudam que língua? Inglês, estudam francês, estudam espanhol, estudam alemão, estudam português. Porque quanto mais o médium se expressa com facilidade, menos distorções ao pensamento. Por isto que a letra é importante. A letra é mais importante que o número. Você que está aí nos ouvindo, a letra é sempre mais importante que o número, porque no princípio não era o número, no princípio era o verbo. A letra é mais importante, porque é preciso estudar para que o pensamento não sofra distorções. Então, o Liceu, eu estou dizendo isto porque o Odilon não está perto, porque senão eu não diria, ele ficaria todo inchado. Mas, em verdade, o Liceu é uma instituição maravilhosa. Eu é que ando muito sem tempo, eu ando muito presente na terra ultimamente. Às vezes acho que ainda estou até encarnado, porque estou sempre por aí, devo estar por aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e juízo é coisa que eu ainda não perdi completamente,
Mas o Liceu é maravilhoso. Vocês precisavam de ver. É uma universidade do Espírito. Você encontra os livros do Dr. Inácio pela psicografia de Carlos Bacelli nas livrarias de sua cidade. Caso não encontre, dirija-se aos contatos que você está vendo. Vamos à última pergunta de hoje ao Dr. Inácio. Dr. Inácio, através de suas revelações, continua nos trazendo informações que surpreendem até os espíritas e espiritualistas mais estudiosos. Recentemente, fundou uma instituição que acolhe animais desencarnados e desamparados. Ainda quando estava na Terra, até 1988, Dr. Inácio já demonstrava um grande amor e carinho por animais, especialmente por gatos. Nesta agradável e descontraída conversa com ele, aproveitamos para perguntar se nessa instituição que ele fundou recentemente no plano espiritual, somente iria dar preferência para os gatos? A entidade não tem só gatos. São os meus preferidos, evidentemente. Não, mas nós recolhemos muares cansados de trabalhar, cavalos que foram maltratados, pássaros feridos, muitos animais de estimação, nós os recolhemos. Animais da estima do homem ou domésticos, nós os recolhemos. E na primeira oportunidade, também os auxiliamos, às vezes a voltarem naquele mesmo ambiente em que foram bem tratados. Houve um fenômeno muito interessante comigo, que eu narro em um dos livros que escrevi para a Terra. É o gato que se chamava Perneta. Ele foi atropelado, eu não era cirurgião, mas tive que lhe amputar a perna. Quase não tive trabalho, porque a perna, em verdade, estava praticamente amputada. Cuidei dele. Ele era um gato muito sapeca. Gostava de correr atrás das pombas, das rolinhas. Este gato desencarnou na minha casa. Depois de algum tempo, no sanatório espírita, uma gatinha teve uma ninhada. E em meio da ninhada, dos filhotes, olha lá o Perneta. Ele havia nascido com a perna amputada, a mesma perna que eu próprio havia acabado de cortar. Então, eu gostaria de dizer, aproveitando, vocês desculpem o tom informal, mas eu gostaria de dizer, porque eu estou aqui conversando e quero que esta conversa seja cada vez mais informal. Eu gostaria de dizer que a codificação diz que os animais, ou seja, o princípio inteligente dos animais, eles são de imediato religados. Isto não é assim. Isto acontece com os animais que estão, vamos dizer, nos degraus mais inferiores da escala de sua própria evolução. Por exemplo, com as borboletas, com as mariposas, com os mosquitos, com os pernilongos, com as baratas. Mas, a partir do momento em que o princípio anímico vai se individualizando, isto não é bem assim, ele permanece durante algum tempo, convivendo conosco deste outro lado, sendo que deste outro lado temos também animais, alguns pertencentes a espécies que os homens não conhecem sobre a terra, mas nós aqui temos muita estima pelos gatos, pelos cães, até pelo seu papagaio, você está se perguntando.
até pelo seu papagaio, nós também temos muita estima, porque quando o princípio anímico ele vai se individualizando desta massa anímica, quem discorreu sobre isto muito bem foi o instrutor Amorim. O instrutor Amorim, no livro O Hospital dos Médiuns, de nossa irmã Domingas, há uma preleção belíssima, ele falando sobre a evolução do princípio inteligente, porque existem animais que estão mais evoluídos dentro da escala, é natural. Por exemplo, dentro da espécie, não é? Dos gatos, nós temos gatos mais inteligentes. Dos cães, temos cães mais inteligentes. Dos macacos, temos macacos mais inteligentes. Estes estão mais perto da humanidade, ou seja, estão mais perto da racionalidade, de adquirir o chamado pensamento contínuo. Eles estão mais, e já revelam suas tendências, viu? Já revelam suas tendências. Se são dóceis, reencarnarão como homens primitivos dóceis. Mas se não são dóceis, reencarnarão às vezes como homens primitivos, mais dominados pelos instintos, pela crueldade muitas vezes. Porque tudo começa lá atrás e termina lá adiante. A maioria de nós, espíritas ou espiritualistas, temos uma formação de enxergar a dimensão espiritual como uma realidade ao nosso lado, ou acima, ou em algum lugar do espaço. Você traz em seus livros a realidade de dimensões espirituais no interior da Terra. Como entender isso? Não sou eu. Quem traz isto, quem trouxe primeiro, digamos nas letras espíritas, foi André Luiz, falando nas dimensões subcrostais. Por exemplo, abaixo de nós, entre aspas, abaixo de nós, a dimensão das trevas. Será que os nossos leitores já perceberam que André Luiz nos leva a efetuar uma viagem no tempo? Ele nos leva ao passado, à Idade Média, à cidade dos gregorianos, e nos leva ao futuro, a nosso lar. Não pôde nos levar ao superfuturo, mas ele se referiu ao superfuturo, porque sua mãe estava lá num desses estágios do superfuturo. Chico Xavier costumava dizer que quando ele enxergava os diversos mundos, ele enxergava, é como se fosse uma bola dentro da outra. É como se fosse uma bola dentro da outra bola. Ou como se fosse uma camada de cebola, cortada ao meio, com as suas camadas concêntricas. Chico dizia que Deus era um grande plantador de cebolas. Há muitas moradas na casa do Pai. Chico Xavier dizia, Deus é um plantador de cebolas. Quer dizer, cada mundo tem as suas esferas espirituais. O macrocosmo é uma projeção do microcosmo. Se nós quisermos estudar o universo, estudemos o átomo profundamente e nós estaremos estudando o universo. Quais os principais assédios que enxerga junto aos encarnados quando se movimenta aqui entre nós? E por que isso acontece? O maior assédio, meu caro amigo, é o do nosso próprio passado. É o assédio que experimentamos na Terra, é o assédio que experimentamos no mundo espiritual. Os nossos maiores obsessores estão dentro de nós mesmos. Nós somos o nosso maior obsessor. E eles têm nome: orgulho, egoísmo,
vaidade, ambição, sensualidade, avareza, falta de sensibilidade. Isso tudo está dentro de nós, é uma multidão. Nós somos uma legião. Cada um de nós é um homem de Gadara, é um gadareno, é um endemoniado. Nós somos endemoniados, nós colocamos a culpa nos desencarnados. Quando estamos na terra, são os espíritos. Mas os espíritos apenas acionam o que os encarnados trazem dentro deles mesmos. Emmanuel estuda isso. A psicologia também creio que estuda isto. Nós também, o Odilon também estuda isto. Não existe obsessão em processo unilateral. A obsessão é sempre consentida. O corpo fechado é a consciência tranquila. É quem não tem brechas em si mesmo. Isto é que é corpo fechado. Agora, o corpo não se fecha de fora para dentro, é de dentro para fora. Fechar o corpo é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Doutor Inácio militou durante 50 anos no Sanatório Espírita de Uberaba, cuja instituição ainda hoje presta seus relevantes serviços à comunidade. Sua trajetória nessa instituição foi rica de exemplos de profissionalismo, amor ao próximo e dedicação. No próximo programa, focaremos um pequeno trecho desta fase da vida do Dr. Inácio, no sanatório onde teve o permanente apoio, durante muito tempo, da diretora-geral do hospital e também médium de extraordinárias faculdades, Maria Modesto Cravo. O corpo fechado é a consciência tranquila. É quem não tem brechas em si mesmo. Isto é que é corpo fechado. Agora, o corpo não se fecha de fora para dentro, é de dentro para fora. Fechar o corpo é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Doutor Inácio, mais uma vez, nos alerta que a grandeza de nosso espírito está exatamente dentro de nós. Somos herdeiros de nossa própria felicidade, no crescimento e na construção de uma individualidade melhor. Em função disto, estaremos sendo copartícipes da própria obra da criação, na medida que, para crescer, é preciso obrigatoriamente participar no crescimento dos nossos semelhantes e do mundo em que vivemos.